1. Deveremos, em primeiro lugar, resumir aquilo que se acabou de discutir, apresentando a sua respectiva súmula, e rematando por este modo este estádio da nossa pesquisa. Com efeito, afirmamos que tanto as causas como os princípios, assim como os elementos inerentes às substâncias, constituem, consequentemente, o escopo da nossa investigação. Além disso, algumas substâncias são justamente por todos consideradas assim serem, efetivamente, ainda que algumas delas tenham merecido a atenção especial de teorias advogadas por certos indivíduos. Na verdade, aquelas substâncias, enquanto substâncias, são as substâncias naturais, tal como o fogo, a terra, a água, o ar e demais. Depois a seguir, temos as plantas, com as suas respectivas partes, os animais e as partes dos animais. Finalmente, temos o universo físico, com as suas respectivas partes, havendo por outro lado alguns pensadores de preconizar, ainda que a título individual, que as formas e as realidades matemáticas são efetivamente substâncias. No entanto, constatam-se certos argumentos no sentido de uma conclusão a estipular haver ainda outras substâncias, como a essência e o dito substrato. Novamente, sob um diferente prisma, o gênero aparenta ser realmente mais substancial do que as demais espécies, assim como os universais o são mais do que os particulares. Havendo visto isso, as ideias de assim se relacionarem tanto com o universal como com o gênero, uma vez que, devido ao mesmo argumento aludido, são concebidas como substâncias. Porquanto a essência consiste na substância, assim como a definição é uma fórmula da essência. Tal constitui o motivo por que discutimos anteriormente tanto a definição como a predicação segundo a essência. Assim sendo, devido a ser a definição a fórmula, e havendo a fórmula de ser formada por partes, precisamos consequentemente de tecer algumas considerações relativas à noção de parte, estipulando quais aquelas a constituírem partes da substância e quais aquelas que o não são, assim como de verificar se porventura as ditas partes da substância são também partes da respectiva definição. Além disso, visto que nem o universal nem o gênero poderão constar como substância, tal será a razão pela qual se deverá, portanto, investigar mais tarde as ideias e as realidades matemáticas. Isto porque alguns alegam tais serem substâncias, segundo aquilo que são as ditas substâncias sensíveis. Não obstante, que nos seja permitido retomar o tratamento da nossa questão relativa àquelas substâncias geralmente concebidas como tal, a serem, portanto, as substâncias sensíveis, havendo consequentemente todas estas substâncias sensíveis de possuir matéria. Com efeito, o substrato consiste na substância, sendo num certo sentido a matéria, havendo de se entender por matéria aquilo que, conforme digo, visto não ser em ato um este, apenas será um este em potência, sendo no outro sentido a fórmula ou a estrutura, a saber, aquilo que, sendo um este, poderá ser formulado em separado, havendo por fim de consistir nesse complexo formado por ambos, ele que é, por si, só gerado e corrompido, sendo desprovido de qualificação alguma, e ainda capaz de possuir existência em separado. É que, na verdade, no que concerne às substâncias enunciadas por uma fórmula, algumas delas são separáveis, enquanto outras não. Todavia, é óbvio que a matéria é também substância, uma vez que em todas as mudanças contrárias, a então verificarem-se, subsiste algo a justamente sustentar tais mudanças, tal como, por exemplo, no que diz respeito ao lugar, aquele que agora se encontra aqui, ou então algures, ou no que concerne ao aumento, aquilo que agora tem um certo tamanho e possui eventualmente o menor ou o maior, ou no caso da alteração relativa ao estado, a condição de estar saudável e a de estar doente. O mesmo valendo para a substância, a saber, o fato de haver algo a ser agora gerado e a ser corrompido a seguir, a evidenciar
o processo como sendo o de um este, além de sublinhar novamente a respectiva privação do respectivo caráter individual. Ademais, nesta mudança também se encontram nela envolvidos outros tantos, ainda que em um ou dois deles não se encontre este, obrigatoriamente nisso envolvido. É que assim sendo, não será necessário inferir-se haver uma coisa, ao possuir eventualmente matéria, de poder assim mudar de lugar, mediante haja de possuir matéria, a poder ser tanto gerada como corrompida. Com efeito, a diferenciação entre geração absoluta e qualificada já foi tratada nos estudos sobre a física. 2. Portanto, a substância que existe, efetivamente enquanto subjacente, devido a constituir a matéria algo a ser geralmente tomado como tal, uma vez tal consistir em algo que existe segundo a potência. Nada teremos a fazer senão definir em que consiste a substância, na sua respectiva acessão de atualidade, no que concerne às coisas sensíveis. Demócrito considera, ou pelo menos tal aparenta, existirem três tipos de diferenças entre as coisas, a saber, entre o corpo subjacente e a matéria, a ser uma e a mesma, ainda que estes diverjam segundo o ritmo, isto é, a estrutura, ou segundo o respectivo desvio, isto é, quanto à sua posição, e segundo o respectivo contato mútuo, isto é, quanto à ordem. Não obstante, é claro que existem muitas mais diferenças, havendo umas, por exemplo, de divergir relativamente ao modo de composição da respectiva matéria, tal como sucede com aquelas coisas engendradas segundo o aroma, como a água com mel, enquanto outras distinguem-se por se encontrarem ligadas em conjunto, como um feixe, outras por poderem ser coladas em conjunto, como um livro, outras ainda por serem aneladas em conjunto, como um esquife, e outras tantas por o serem, em mais do que uma destas maneiras referidas, outras por seu lado, devido à sua posição, a saber, o umbral ou o lintel, diferindo, aliás, estes devido à sua colocação relativa, outras ainda, com base no tempo, como a ceia ou a primeira refeição, outras devido ao lugar, como os ventos, enquanto outras tantas, devido às respectivas alterações próprias das coisas sensíveis, como o rugoso ou o suave, a densidade e o rarefeito, a secura ou a umidade, enquanto outras tantas devido a algumas destas qualidades, havendo, no entanto, outras de o ser devido a todas elas, enquanto, de uma maneira geral, outras o serão por excesso ou por defeito. É óbvio que o termo possui consequentemente vários significados. Uma coisa será um umbral, devido a encontrar-se numa tal posição determinada, havendo o seu respectivo ser de significar de tal coisa, permanece nessa posição. Do mesmo modo, o gelo há de então significar que algo foi solidificado, segundo uma certa qualidade determinada. Ademais, o ser respectivo a algumas coisas poderá ser definido por todas essas qualidades citadas, visto algumas das suas partes serem misturadas, enquanto outras mescladas, ou outras a serem ainda ligadas em conjunto, outras a serem solidificadas, outras a o serem efetivamente, segundo outras tantas diferenças. Enfim, tal como a mão ou o pé, a constituírem todas elas uma definição de considerável complexidade. Posto isto, deveremos passar a discriminar estes tipos de diferença, uma vez constarem estes como o ser das coisas, tal como sucede com aquelas coisas, assim designadas segundo o mais ou o menos, ou pelo denso ou pelo raro, ou por outras tantas qualidades. Todas elas consistem em modalidades por excesso ou por defeito. Aliás, qualquer coisa a ser caracterizada pela estrutura ou pela sua suavidade ou rugosidade será tipificada por referência ao que é retilíneo ou encurvado. Quanto às demais coisas, o seu respectivo ser há de significar ser misturado, enquanto, por sua vez, o não ser há de corresponder ao seu oposto. É, portanto, conspícuo, a partir destas ocorrências,
que uma vez que a substância é a causa do ser de cada coisa, deveremos justamente buscar, nestas diferenças, aquilo que constitui a causa do ser de cada uma destas mesmas coisas. No entanto, nenhuma destas diferenças é substância, mesmo na eventualidade de ser preenchida pela matéria, ainda que, no entanto, seja algo de análogo à respectiva substância consoante cada caso, além de mediante aquilo que nas substâncias é assim predicado enquanto matéria, constituir a própria atualidade em si mesma, ou quando muito, constituir precisamente aquilo que em todas as definições poderá mais se assemelhar à respectiva matéria. Tal como sucede com a eventualidade de termos, a necessidade de alguma vez definir um umbral, com a devida afirmação de madeira ou pedra numa tal posição determinada, ou então uma casa, devendo-se aqui defini-la como tijolos e madeira numa tal posição determinada. Ou ainda, poderá uma finalidade circunstancialmente verificar-se em alguns casos, havendo por outro lado de se necessitar, no caso de se ter de definir gelo, de se dizer água congelada e solidificada numa tal maneira determinada, ou harmonia como uma tal mescla determinada ora alta, ora baixa, ou mesmo valendo para os demais casos. É, pois, evidente que a atualidade, ou mesmo a fórmula, consiste em algo de diferente, sempre que a matéria for diferente, visto em algumas instâncias tratar-se de um composto ou de uma mistura, noutras, ou de qualquer um entre os demais atributos mencionados, noutras ainda. Assim sendo, no que diz respeito àqueles que insistem sempre em definir algo, aqueles que persistem em definir uma casa como pedras, tijolos e madeira apenas se referem à dita casa em potência, posto unicamente serem aqueles a matéria, havendo não obstante aqueles que propõem uma cobertura destinada a abrigar bens móveis e seres vivos, ou qualquer coisa de parecido, se referir a esses efetivamente, a algo de atual. Ademais, aqueles que justamente combinam ambos os pontos de vista apontam para uma terceira modalidade de substância, a ser composta de matéria e de forma, uma vez que a respectiva fórmula, a facultar as diferenças, aparenta ser uma espécie de relação com a forma ou com a respectiva atualidade, enquanto, por seu turno, aquele que então se refere aos seus respectivos componentes aponta preferencialmente para uma relação com a matéria. O mesmo valerá para todas essas definições, tais quais são elas admitidas por Arquitas, visto dizerem respeito tanto à forma como à matéria, uma vez combinadas. Assim sendo, em que consiste o tempo estável? Tratar-se-á assim de ausência de movimento no âmbito de uma vasta extensão de ar, na medida em que ar é matéria, além de ser a ausência de movimento, precisamente a atualidade da respectiva substância, e que consiste a calmaria, na suavidade do mar, havendo nisto de corresponder ela ao substrato material do mar, enquanto a suavidade, por sua vez, será a respectiva atualidade ou estrutura. Sobressai manifesto com base naquilo que foi alegado, em que consiste a substância sensível, tanto a existir tal qual ela é em si mesma, bem como aquela que existe como matéria, a ser assim uma sua modalidade respectiva, tanto como forma como enquanto atualidade, ou a corresponder a uma terceira modalidade, a consistir no composto respectivo destas duas. 3. No entanto, não convirá passar por alto a eventualidade de, em certos casos, não ser claro se poderá o nome porventura significar a substância resultante dos compostos, a atualidade ou a forma, tal como sucede com a instância de ser casa, um indício de algo composto, a saber, uma cobertura feita de tijolos e de pedras, erigida de uma tal maneira assim determinada, ou quanto à atualidade e à forma, uma cobertura, ou no caso de uma linha ser eventualmente uma díade, quanto ao comprimento, ou ainda apenas uma díade, ou ainda quanto ao animal, a eventualidade de ser ele uma alma num corpo, ou apenas uma alma,
visto a alma ser a substância ou a atualidade do corpo. Por conseguinte, animal poderia mesmo ser aplicado a ambas as situações, embora não como algo de somente definível por uma fórmula, mas antes como algo unicamente relativo a uma coisa singular. Todavia, esta questão, apesar de ser relevante para qualquer outro propósito, não possui importância alguma para a investigação, que visa a substância sensível, visto a essência interessar-se diretamente, tanto à forma como à atualidade. Na verdade, alma e ser alma são o mesmo, ainda que ser homem e homem não sejam o mesmo, a menos que a alma intrínseca seja efetivamente denominada homem, implicando que, segundo uma certa interpretação, a coisa é a mesma quanto à respectiva essência, e segundo outra, não o é. Com efeito, no que concerne a sílaba, inferimos que ela não consistirá necessariamente na soma das letras por justaposição, nem quanto a casa será ela a soma de tijolos por justaposição, o que, aliás, é absolutamente correto, uma vez que a justaposição ou a combinação não deverão consistir obrigatoriamente naquelas coisas segundo as quais se produz tanto a justaposição como a combinação. Além disso, o mesmo vale para todos os outros casos, tal como na condição de o umbral ser tipificado pela sua posição. A posição também não será obrigatoriamente devida ao umbral, havendo, pelo contrário, este de ser justamente delimitado por aquela. Assim, e pelo mesmo motivo, nem mesmo o homem poderá ser eventualmente a soma de animal com bípede, embora deva haver algo mais além destes, contanto que sejam estes matéria, a saber, algo que não sendo elemento, no todo nem composto, seja sobretudo a substância. E contudo essas pessoas ignoram tudo isso e apenas se referem à matéria. Por conseguinte, na eventualidade de tal consistir na causa do ser da coisa, ou na de ser esta causa do seu ser, a sua substância, certamente não estarão eles a referir-se à própria substância em si mesma. Novamente, deverá então existir algo a ser eterno ou a ser indestrutível, sem que no entanto se encontre em vias de poder ser efetivamente destruído, além de ter vindo a ser sem que tenha, vez alguma, necessidade de se encontrar prestes a ser. Todavia, foi demonstrado e explicado algures que coisa alguma poderá produzir ou gerar a forma, apenas sendo o individual o que é justamente produzido, a saber, que o composto a resultar da combinação da forma com a matéria é o gerado, apesar de ser possível que a substância das coisas corruptíveis existam em separado. Tal, no entanto, não é absolutamente claro, constituindo exceção a circunstância de tal ser dado como impossível em certas situações, especialmente no caso daquelas coisas a não poderem existir em separado, em relação aos casos individuais, como sucede com a casa ou o utensílio. Provavelmente, nem estas coisas elas próprias, nem qualquer uma daquelas que não são geradas naturalmente sequer, poderão vez alguma ser substâncias de todo. Isto porque poder-se-ia eventualmente alegar que a natureza nos objetos naturais consiste na única substância a ser detetada nas respectivas coisas corruptíveis. Posto isto, a dificuldade que os membros da escola de Antístenes atualmente invocam, assim como tantos outros, também eles pouco instruídos, têm alguma razão de ser. Com efeito, advogavam eles que o que não pode ser definido de modo algum, visto tal só poder resultar numa longa ladainha. Embora no que concerne a de que tipo uma coisa seja, tal como sucede com a prata, tenham porventura considerado ser realmente possível explicar, se não dizendo em que consiste, pelo menos dizendo em que mais se assemelha. Por conseguinte, uma modalidade de substância poderá vir a ser definida e assim formulada, a saber, como algo de composto, independentemente de ser perceptível ou inteligível, ainda que as respectivas partes prístinas, nas quais tal consiste exatamente, não possam ser definidas, visto que uma fórmula dita definidora há de sempre predicar
algo relativamente a algo, havendo uma parte da definição de ser aquela parte correspondente à matéria, enquanto a outra, a correspondente à forma, sobressai também conspícuo o fato de, se as substâncias consistem num certo sentido em números, justamente o poderem ser nesse sentido ou não conforme alguns defendem, enquanto números de unidade. Na verdade, a definição é ela própria uma espécie de número. Primeiro, se for divisível, e mediante ou seja em partes indivisíveis, uma vez não serem infinitas as fórmulas definidoras. O número também partilha desta natureza. Depois, sempre que uma das respectivas partes em que consiste um número é subtraída ou aduzida ao número, já não poderá tal continuar a ser o mesmo número, mas antes um diferente, mesmo na situação de a sua parte mais exígua. Assim, virá a ser porventura subtraída ou aduzida, a fazer com que a definição e a essência já não possam assim permanecer tal qual, uma vez que algo foi subtraído ou aduzido, ainda porquanto o número há de consistir em alguma coisa, devido à qual é um. Neste caso, esses pensadores nunca poderão argumentar no sentido do que precisamente faz com que aquele seja um, isto é, um número. E caso se trate de um, na verdade, não se tratará propriamente de um, mas antes de um certo amontoado, ou então mesmo que o seja, dever-se-ia dizer aquilo que faz com que se gere um a partir de muitos. Se a dita definição efetivamente uma, sem que sejam capazes de referir aquilo que exatamente faz com que seja ela uma. Ademais, tal consiste precisamente no mais natural resultado, sendo por isso plenamente aceitável, havendo a substância de ser justamente uma, naquele sentido que justamente se precisou, e jamais devido a constar como modalidade de utilidade ou de ponto, conforme alguns sustentam, é que cada um deles consiste em algo de real, intrínseco e com uma natureza definida. Além disso, visto o número não admitir nada de mais ou de menos, do mesmo modo, a substância não o fará, enquanto forma, e caso alguma substância o faz, será apenas aquela substância a envolver matéria. Visto isto, o que se disse constitui uma relação satisfatória, tanto da geração como da corrupção, das assim denominadas substâncias, tanto no sentido segundo, o qual tal será possível, como naquele segundo o qual não o será, assim como da redução das coisas a números. 4. Relativamente à substância material, não se deverá, de maneira alguma, deixar passar o fato de se todas as coisas advêm a partir da mesma causa primeira, ou podem, eventualmente, ter as mesmas coisas como sua causa primeira, dado que a mesma matéria constitui o ponto de início para a sua respectiva geração. Há de permanecer ainda assim uma matéria a ser específica a cada coisa, tal como se verifica com a fleuma, o doce ou o adiposo, ou o bilioso, em relação a bilis, ou outra coisa qualquer. E, no entanto, talvez todas estas coisas provenham da mesma matéria original. Ademais, acontece haver várias matérias para a mesma coisa, sempre que a matéria de uma também seja a matéria de outra, tal como sucede com a fleuma, com proveniência tanto no adiposo como no doce, além de provir ainda da bilis. Isto devido à análise da bilis segundo a sua matéria última. Na verdade, quando uma coisa provém de outra, falo em dois sentidos, a saber, o porquê há de, consequentemente, ser detetada como tal em quantidade maior, ou, por outro lado, porque é isso simplesmente produzido, e isto quando a outra coisa é justamente analisada, quanto aos respectivos constituintes originais. Quanto à matéria, é apenas uma. Podem ser produzidas várias coisas segundo aquela diferença a constar na causa motora, tal como, por exemplo, se pode, a partir da madeira, tanto fazer uma arca como uma cama. Todavia, algumas coisas diferentes poderão eventualmente implicar matéria também diferente, uma vez que, a título de exemplo, uma serra nunca poderia ser feita a partir da madeira, nem tal fazê-lo competirá
a respectiva causa motora, é que nunca se poderia fazer uma serra de lã, nem uma de madeira sequer. No entanto, no caso de uma mesma coisa, enquanto matéria de fato, pode ser feita a partir de material diferente. Então, visto isto, a arte aqui, a significar o princípio motor, será a mesma. É que, se tanto a matéria como a causa motora fossem diferentes, o produto produzido também haveria de sê-lo. Sempre que se envereda por investigar o domínio das causas de alguma coisa, dever-se-ia, uma vez que as causas são justamente entendidas em diversas acessões, considerar todas as causas possíveis. Posto isto, qual será então a causa material do homem? Teremos, nesse caso, de dizer o fluido menstrual? Em que consiste a causa motora? Deveremos então dizer o sêmen? Mas, e a causa formal? A sua essência e a causa final? O seu fim? Contudo, talvez as duas últimas não passem de apenas uma, havendo uma vez isto, de se considerar, assim, aquela causa que se situa mais próxima. Em que consiste então a causa material? Deveremos, portanto, nomear aquela matéria que é peculiar a dita coisa, e não o fogo ou a terra, no que respeita às substâncias que são naturais e consequentemente geradas, contanto que sejam estas realmente as causas, em conformidade com este número, sendo nossa missão conhecer as ditas causas. Então, constituirá nosso mister justamente investigá-las, na condição de tal investigação ser correta. Todavia, quanto à circunstância daquelas causas naturais a assistirem às substâncias eternas, dever-se-á apresentar uma exposição diferente. Isto porque algumas são desprovidas de matéria, ou porque esta não será a matéria do tipo referido, sendo de uma modalidade a poder ser eventualmente deslocada em relação ao respectivo lugar. Nem tampouco poderá a matéria pertencer a tais coisas que, embora existam por natureza, não são substâncias, se bem que o seu substrato seja a substância. Assim, qual a causa do eclipse? Qual a sua matéria? Não existe. A Lua, com efeito, é precisamente aquilo que é alvo do eclipse. Visto isto, qual a causa motora que levou à extinção da luz? A Terra. Talvez a causa final nem sequer exista. Por conseguinte, o princípio formal corresponde à fórmula definidora, embora se revele algo intricado na circunstância de não se poder incluir a respectiva causa. Assim, o que é o eclipse? Privação de luz. No entanto, caso se aduza porque a Terra se posiciona entre, esta fórmula inclui, certamente, a respectiva causa. No caso do sono, não será claro em que medida poderá haver algo a ser capaz de poder aproximadamente possuir tal afeição. Deveremos então dizer que é o animal? Sim. Todavia, animal, devido a que coisa, isto é, qual é sujeito a encontrar-se mais próximo? O coração ou outra parte qualquer. Depois de que é então informado? Ainda a seguir, em que consiste a afeição, a saber, será a do sujeito mais próximo, e portanto não a de qualquer animal? Mas deveremos considerar a sua imobilidade segundo um determinado tipo? Sim. Todavia, a que processo no sujeito mais próximo tal se deve? 5. Com efeito, algumas coisas são e não são, sem que venham a ser ou tenham sido criadas, tal como sucede com os pontos, no caso de poderem eventualmente ser ditos como sendo, tal como as formas na generalidade, já que não é o branco, que pode vir a ser, mas antes a madeira que pode vir a ser branca. Consoante, qualquer coisa que venha a ser, haja de provir, por seu turno, a partir de alguma coisa, a vir a consequentemente tornar-se algo. Assim, nem todos os contrários, no entanto, provêm uns dos outros, ainda que tal se verifique segundo diferentes sentidos, a saber, que o homem branco possa provir de um homem negro. Assim, branco provém de preto. Para mais, nem tudo pode
ter efetivamente matéria, apenas o podendo aquelas coisas que vêm a ser e podem mudar-se umas nas outras. Aquelas coisas que, sem terem alguma vez se encontrado num processo de mudança, isto é, a serem e a não serem, não possuem matéria alguma. Existe, com efeito, alguma dificuldade quanto à questão relativa ao modo como a matéria de cada coisa se relaciona com os seus respectivos estados contrários. Se o corpo, por exemplo, é potencialmente saudável, havendo a doença de constituir algo de contrário à saúde, será ele, por conseguinte, potencialmente saudável e doente? Mas, será a água, porventura, vinho ou vinagre, em potência? A isto, respondemos que tal consistirá, porventura, na matéria de um, devido ao seu estado positivo e à respectiva forma, enquanto, no outro caso, tal será devido à respectiva privação do seu estado positivo com vista à sua corrupção, a ser contrária à sua natureza. Além disso, também é difícil afirmar-se, por que motivo se considera que o vinho não é matéria no vinagre, nem vinagre em potência, embora o vinagre seja, contudo, produzido a partir daquele, ou ainda por que motivo um homem vivo é considerado como potencialmente morto. Na realidade, de modo nenhum o são, embora as corrupções referidas sejam acidentais, sendo justamente a matéria do animal que é em si mesma, devido à sua corrupção, a potência e a matéria de um cadáver, assim como a água constitui a matéria do vinagre, é que na realidade tanto um provém do outro como o dia da noite. Assim sendo, todas as coisas mudam assim, a saber, uma na outra, até que alcançam a sua matéria, isto é, consoante a partir de um cadáver se gere porventura um animal. O cadáver irá, assim, retroceder até alcançar a sua matéria, e só aí, sendo possível tornar-se um animal. O mesmo acontece com o vinagre, ao recuar até a água, e então só aí, se podendo tornar vinho. 6. De volta à questão levantada inicialmente, no que concerne tanto às definições, como aos números. Qual será, então, a causa da sua unidade inerente? Na eventualidade de serem todas as coisas a serem formadas por várias partes, sem que aí se verifique o todo, conforme se trate de um erro amontoado, embora o todo seja realmente algo além das partes. Aí existe efetivamente uma causa. Isto porque mesmo o contato nos corpos constitui essa causa de unidade em algumas ocorrências, enquanto em outras, tal, por seu turno, se deverá à viscosidade ou a qualquer outra propriedade. Ademais, uma definição consiste precisamente no conjunto de palavras, a ser apenas um, não porque se encontrem elas ligadas em conjunto, como acontece na Ilíada, mas antes porque se relacionam com um só objeto. Posto isto, o que será aquilo que faz com que o homem seja justamente um? Por que razão é ele um e não muitos, tal como o animal é a soma de animal com bípede, em particular, quando se constata, segundo alegam alguns, haver um homem ele próprio, assim como um bípede ele próprio? Ainda, por que motivo não hão de ser essas tais formas, elas próprias, o homem, de tal modo que os homens haveriam assim de poder existir, não por participação no homem, ou na forma sequer, mas antes em ambos, a saber, enquanto animal e bípede? Assim, na generalidade, homem haveria assim de ser não apenas uma coisa, mas antes mais do que uma, por exemplo, animal e bípede. Torna-se, portanto, conspícuo que, caso as pessoas assumam tal postura, comum, aliás, quanto à definição ou ao discurso, nunca serão por isso capazes de explicar ou de solucionar esta dificuldade. Contudo, se conforme advogamos, um elemento é matéria e o outro forma, na medida em que um o é em potência, enquanto o outro em ato, então a questão já não terá qualquer justificação em ser considerada como dificuldade. Com efeito, esta dificuldade é precisamente a mesma a ser levantada na hipótese de o bronze redondo ser justamente a definição de manto, uma vez que este termo seria interpretado como o próprio signo da respectiva fórmula definidora,
havendo a questão por conseguinte de ser qual a causa da unidade a verificar-se entre redondo e bronze. Visto isto, a dificuldade desvanece-se, dado ser uma matéria, enquanto a outra forma. Assim sendo, o que constitui, portanto, causa disto, a saber o que era segundo a potência, com vista a ser depois em ato, excetuando-se o agente, na situação relativa às coisas não geradas. De fato, não existe nenhuma outra causa a justificar poder uma esfera, segundo a potência, tornar-se uma esfera em ato, embora isso fosse precisamente a essência de ambos. Quanto à matéria, é ela numa sua parte inteligível e outra perceptível, assim como na fórmula consta sempre tanto um elemento de matéria como um de ato, tal como o círculo, ao ser uma figura plana, e ainda que entre as demais coisas a serem desprovidas de matéria, seja inteligível ou perceptível, cada uma consistindo em algo que é por essência uma certa forma de unidade, assim como também é um certo gênero de ser, a saber substância individual, qualidade, quantidade, e visto isto, nem o existente, nem o um, sequer estarão presentes nas respectivas definições, havendo por isso a essência de cada um deles, devido à sua própria natureza, de ser também uma certa forma de unidade, assim como um certo gênero de ser, além de nenhum deles ter justificação alguma, a de ser externa, para ser efetivamente um, nem sequer para ser um certo gênero de ser. É que, com efeito, cada uma é por natureza um certo gênero de ser e uma certa forma de unidade, embora de modo nenhum, ou seja, segundo o gênero ser, nem tampouco segundo a acessão de poderem tanto o ser como a unidade efetivamente existir em separado em relação aos particulares. Devido a esta dificuldade acerca da unidade, alguns falam em participação, colocando a subsequente questão de qual seja a causa da participação, e em que consiste participar, havendo outros, por seu lado, de falar de comunhão, tal como o faz Licofrão, ao alegar ser o conhecimento, a comunhão do saber com a alma. Ainda outros, por sua vez, sustentando consistir a vida numa composição ou conexão da alma com o corpo. Contudo, a mesma observação vale para todos os casos, uma vez que ser saudável poderá também ser, depois de tudo isso, tanto comunhão, conexão ou composição da alma com a saúde, além de a circunstância de o bronze ser um triângulo, consistir eventualmente numa composição do bronze com o triângulo, ou de uma coisa branca ser uma composição da superfície com a brancura. A razão por que assim reside no fato de as pessoas geralmente procurarem uma fórmula unificadora, anotar a diferença entre o que é, por potência, e a realidade no seu todo completo. Todavia, conforme se vêem alegando, a matéria mais próxima e a forma são uma só e mesma coisa, uma segundo a potência e outra segundo o ato. Visto isto, tal assemelhar-se-á a questionar qual seja, na generalidade, a causa inerente à unidade e ao fato de uma coisa ser uma. É que, na verdade, cada coisa consiste numa unidade, havendo o potencial e a atual de ser realmente apenas um. Assim sendo, não haverá nisto nenhuma outra causa, senão a circunstância de existir efetivamente algo a causar o movimento da potência para o ato. Logo, todas as coisas desprovidas de matéria são sem qualificação alguma, essencialmente unidades.